Bom, esse daqui é um vídeo que eu tinha falado em algum momento que eu ia fazer, né? Mas assim, eu pretendia me aprofundar muito mais, mas a verdade é que eu não tenho tempo, não dá para me aprofundar. Então, o pouco que eu vou coletando aqui e ali, eu juntei, acho que eu faço vídeo agora mesmo. E em minha opinião, muitas vezes ainda vai estar em boa parte em aberto aqui, mas é algo que até tem lá no meu blog, né? Tem uma matéria bem antiga lá no Na Eclésia, discutindo um pouco sobre isso, que até, assim, minha opinião foi meio assim, colocada em xeque justamente com a atuação do PCO. E aí eu ainda fiquei assim, ainda reflito até hoje, né, sobre o assunto, reflito bastante. Mas esses eventos recentes ajudaram a refletir um pouco mais, não definiu nada, claro, a minha opinião não está completamente definida, mas ajudou a entender um pouco mais. E esse vídeo saiu hoje, esse que está aí na tela, do Breno Altman, e ele ajuda um pouco a montar o vídeo do jeito que eu queria fazer, né? Não vai ser claro do jeito eu pretendia me aprofundar bastante na bibliografia, mas não vou ter tempo, claro. Então vai desse jeito. Então, começando aqui, eu não vou fazer um react completo desse vídeo aqui, é uma entrevista, tem 1h11, foi comprida a entrevista em Breno Altman, onde o Breno Altman ele está entrevistando Glenn Greenwald. Então, assim, atualmente quem tem algum espaço na mídia brasileira sobre esse assunto e tem essa opinião bem radical sobre isso, praticamente a única pessoa é o Glenn Greenwald, tá? E aí o PCO em uma escala menor, né, na internet, no canal, linha, mais entre a extrema esquerda e a extrema direita. Por causa desse discurso, o PCO chega até na extrema direita, né? A extrema direita, que diz que defende a liberdade de expressão, é uma farsa completa. Se alguém conhecer alguém íntegro que defendeu até na época do Lula, aí a gente conversa. Mas defender agora é muito fácil. Defender a liberdade de expressão agora, né? Defensores de Bolsonaro, agora é muito fácil defender isso. E aí, assim, o PCO, até onde eu vi, até onde eu conheço, ele manteve a linha o tempo todo, falando que isso é um princípio e ficou na linha e não interessa, apanha, né? O pessoal não liga muito para isso. Eu tenho um vídeo de crítica, né, do Ateu Informa lá, do PCO na época, falando que o PCO faz essas coisas justamente para surfar no que a grande maioria apoia e pronto, né? É por isso. Eu deixo em aberto isso, se é por causa disso ou se realmente é por causa de princípios que o Rui afirma, né, o Rui Costa Pimenta. Eu deixo em aberto. No decorrer do tempo que eu venho acompanhando, eu estou com uma tendência de acreditar que o pessoal tem princípios desse tipo. A opinião, né, que eles falam que não ligam para a opinião, a pequena burguesa ou bem pensante, como o Rui costuma dizer, não liga. Mas das massas tem que ligar, porque assim, tem que ligar, né? E o quanto que isso entra em conflito, por exemplo, o Pedro fala que a gente não deveria aceitar o preconceito vindo dos trabalhadores só porque eles são trabalhadores. Tem que lutar contra, né, o preconceito, por exemplo, né? Não dá para falar que o PCO faz isso, que ele abraça o preconceito vindo do trabalhador. Ele aceita, tá? E ele luta contra, aí eu já não sei, tá? Se ele luta contra. Então, são facetas que dá para analisar. O que o pessoal faz é lutar concretamente. Então, com coletivo de negros, tal, coletivo de mulheres, enfim. Dentro da perspectiva de luta de classe. O quanto que tem de limitado nisso, o quanto que não funciona, eu já não sei, tá? Como eu disse, eu não sou militante do PCO, não conheço por dentro exatamente como funciona tudo isso.
O contato que eu tenho com os membros do PCO que eu tive, assim, não são muito animadores, tá? É praticamente uma máquina de levantar dinheiro, que é compreensível, porque para fazer as coisas você precisa de dinheiro na sociedade capitalista. Mas assim, não é não é uma relação muito boa, né? Porque assim, você tá numa sociedade capitalista, você espera que vão te torrar a paciência vendedores e capitalistas, mas aí vem militante que o pessoal te torrar a paciência para vender coisa e tal, até os próprios pacotes militantes, você já fica meio com o pé atrás, né? Mas enfim, é compreensível. Então vamos entrar aqui, eu vou direto para um trecho ali, eu vou tentar achar esse trecho, tá? Que é a parte principal que eu quero pegar ali, é praticamente a entrevista inteira, aí 1 hora, quase toda, não é toda, tá? Mas quase toda focando em liberdade de expressão, porque como eu disse, quem tem uma visão extrema de liberdade de expressão aqui é Glenn Greenwald e Rui Costa Pimenta, PCO. Eles defenderam o Monark, e o Monark tem essa daí, supostamente tem, eu não sei até onde vai isso no Monark, tá? Essa defesa de liberdade de expressão. Não, o Monark não é uma pessoa que me passa confiança, nunca passou. Então vamos lá, vamos tentar achar o trecho. Eu acho que tá lá para os 10 minutos. Deixa eu ver aqui. Para o governo o poder de falar, porque agora estamos num momento excepcional, com perigos muito altos, podemos ou precisamos limitar os direitos, as liberdades garantidas. Então eu sempre tinha uma alarme contra isso, mesmo que achei que o ataque do 11 de setembro foi muito grave. Eu estava em Nova York naquele dia, eu lembro muito bem, foi um trauma grande, mas mesmo assim o ataque contra a liberdade quase nunca são justificados. Agora, no caso brasileiro, você não tem uma posição do governo, a posição da Corte Suprema adotando medidas que eles argumentam que estão dentro da legalidade, muitos advogados concordam com a Corte Suprema, para... É engraçado que foi meio ambíguo essa fala do Breno, tá? Ele fala que muitos advogados concordam, não sei o quê. Mas ele cita no começo, na pergunta que ele faz, eu não sei o quanto que ele coloca que é uma pergunta dele mesmo, ou o quanto que é uma pergunta dos leitores, né, que se repete, mas ele coloca, logo no começo da entrevista, se o Glenn não concordaria que por ter sido uma tentativa de golpe de Estado, se todos os meios possíveis poderiam ser colocados judicialmente, até extrapolando o que existe. Na prática, essa foi a pergunta, tá? Como eu disse, eu não vou fazer um react, eu vou separar isso daqui em duas partes, esse vídeo, porque eu vou reagir aqui ao Glenn e depois eu vou partir para o argumento do PCO, e aí eu não quero pegar o PCO em si, porque muitas vezes o PCO, como o Rui lê muito Trotsky, isso aí dá tudo na cabeça dele, e ele parte com o argumento lá, sem falar de onde vem. Então eu fui na fonte, achei algumas fontes, e aí eu vou direto na fonte, na segunda parte desse vídeo, para discutir essa parte. Então a primeira parte é o Glenn, mas eu não vou abordar o vídeo todo, então estou falando o que o Breno falou lá no começo, e é claro que o Glenn vai contra, né? Até eu fiquei balançando a cabeça assim, não é porque foi um golpe, uma tentativa de golpe de Estado que você vai extrapolar a lei para tentar botar esses caras na cadeia. Já adianto minha opinião, a do Glenn vai por aí, mas o Glenn é meio enrolado. Eu já adianto minha opinião, assim, e aí cai um pouco no PCO, mas eu acho que o principal se a gente quer botar o Bolsonaro na cadeia por tentar dar golpe de Estado e tal, isso aí tinha que ser uma coisa popular, assim, ou você tem, né, o amparo legal para fazer isso, real, ou se você não tem, teria que ser algo popular e na atual conjuntura é impossível isso, né? A gente tem uma metade da população brasileira tendendo ao Bolsonaro, né? Infelizmente, mas até compreensível dentro da crise que a gente tem hoje, né? Das democracias burguesas.
Então não, dá um juizeco qualquer aí, forçar a barra pra botar o cara na cadeia, eu vou na linha aí de Glenn e não concordo que deva. É, por vários motivos, eu vou até dar um que deveria ser levado em conta e que eu não vejo o pessoal levando em conta, que eu já falei em outros vídeos, eu vou repetir. O Moro fez um monte de merda lá pra prender o Lula, tipo, ilegalidade total. E o que aconteceu? Não interessa o motivo, quem, como que levou a isso, mas o que aconteceu no final? O Lula foi solto e foi tudo revogado e todo mundo que está envolvido assim, né, até onde eu estou vendo e até o pessoal já pensava nisso, está tudo sendo revogado, né, justamente por causa da ilegalidade que o Moro causou. Então, o Moraes indo na mesma linha, esse é um dos motivos, né? O que vai acontecer futuramente? A tendência é igual ao Lula, de acordo com o jogo de forças, com o ambiente, né? Como estão as forças revolucionárias, as forças populares, as forças de burguesia, as forças setores da burguesia, a tendência é que as besteiras que o Moraes faz, assim como as do Moro, dão um amparo muito mais forte para que seja revertido lá na frente. Esse é só mais um motivo para eu particularmente achar que estão fazendo caca, né? Deveriam fazer um negócio bem feito se quiser manter o cara na cadeia e amparado legalmente. Bom, aqui não tá o trecho que eu quero um trecho, acho que é ali dos 19. A internet é o maior e mais importante arma que o povo tem para ser livre. E quando isso está sendo ameaçado, eu acredito que é meu dever de manifestar, de divulgar essa informação. E é isso que eu olho para a internet, que se o Estado e as empresas grandes conseguem agora controlar o que está sendo expressado, conseguem falar essa opinião é permitida, essa opinião não está permitida, eu acho que a internet está sendo comprometido, está se tornando mais uma arma da Globo, do New York Times, do grandes empresas e o governo para controlar a opinião e espalhar a propaganda na forma que acho muito perigoso. A defesa da liberdade ilimitada de... É aqui que eu queria chegar, que é a liberdade ilimitada, que são alguns pontos que assim tem que entrar um pouco mais a fundo para ela chegar, e aí nessa entrevista entra, né? E aí chega, é bom colocar, vai ficar nítido. Mas eu já queria adiantar outras coisas, como eu não vou abordar tudo, que é o controle da internet, né? Que a gente vem notando uma luta pelo controle da internet há um bom tempo já, né? Ela começa completamente livre, vale tudo, é um vale tudo. E esse controle vai se dando cada vez maior por parte de todos os atores envolvidos, né? E aí tem até um cara que faz um corintiano aqui, que faz a pergunta para ele, acho que é o corintiano, porque o corintiano afirma que prefere um Estado e defendendo, e aí controlando isso do que as empresas privadas. E aí o Glenn, ele fala que tem gente, ele coloca o argumento de outras pessoas indo nessa direção, se for eleito é menos pior do que as empresas privadas controlando o que você pode dizer, o que é censura, o que não é. É menos pior porque você vai lá e vota nele, né? Esse é o argumento das pessoas que ele cita. Vai lá, vota, e se o cara estiver fazendo caca, você vota e tira ele. Mas o Glenn vai mais além e fala que ele é contra qualquer controle, né? Tanto dos eleitos como das empresas privadas. A gente está no capitalismo, então eu acho extremamente difícil esse controle, né, dos capitalistas. O controle, ele, assim como as coisas no capitalismo não podem ser resolvidas, isso aqui não pode ser resolvido. As coisas do capitalismo são resolvidas quando o povo toma o poder. É assim que é resolvido. E esses canais são a mesma coisa. Só vai ser resolvido quando o povo toma nas mãos esse canal. Porque o cara é dono do bagulho. Por quê? É pressão, não sei aonde, tá lá, pressão de consumidor, você perde venda. Pode até ser que consiga alguma coisa assim, uma ou outra. Mas o cara é o dono, ele faz o que ele quiser. Isso aqui é capitalismo, propriedade. Então, eu acho difícil esse controle. Eu acho uma discussão, assim, um pouco efeito.
como eu disse, uma outra coisa talvez consiga, né, com pressão, com um negócio de vamos parar de usar esse e ir pro outro, como ele foi pro Rumble, né? Eu acho que ao longo prazo não tem efeito, tá? Então vamos entrar na pergunta, que é a principal, assim, que eu queria abordar desse vídeo era essa. Vamos ver o que ele responde. Expressão, como você parece advogar, não abre caminho para que as plataformas de mídia social se transformem em armas contra as liberdades democráticas e favoráveis à consolidação da extrema-direita, como muita gente denuncia? Talvez a minha experiência, eu vou falar só duas coisas. O evento que provavelmente era mais impactante para a minha perspectiva política era a guerra contra o Iraque pelos Estados Unidos, e o Reino Unido, Itália, outros países. Isso foi mais ou menos antes do internet foi poderoso. Ainda 2003. Da mídia, 2002, 2003. E a internet estava presente, mas não tinha muito poder ainda como tem agora. E essa fake news e essas mentiras que persuadiram muitas pessoas de apoiar a guerra contra o Iraque, a invasão do Iraque, que o Saddam Hussein tinha armas nucleares, que ele tinha aliança com Osama Bin Laden, Al-Qaeda, todas mentiras. Isso não foi vendido para a internet, isso foi vendido para o New York Times, The New Yorker, The Economist, o maior empresa da mídia. E sempre também a guerra no Vietnã foi impulsionada bem antes da internet para mentiras oficiais do governo. O fake news não foi inventado com a internet, foi inventado bem antes. Mais tempo que os governos existem, tinha mentiras e fake news espalhado para autoridades. Então, tem um perigo que a internet pode fortalecer mentiras, sem dúvida. Mas também a internet pode ser a única arma que empoderar a gente de desafiar essas mentiras oficiais também, mas só se fica livre. Se não fica livre, a internet vai ser só mais uma arma que o governo, que grandes empresas têm para fortalecer propaganda. Mas imagina se o internet existisse com esse poder que agora tem durante 2002. Seria bem possível que pessoas tivessem bem mais poder de argumentar. Não tem evidência que o Saddam Hussein tem armas nucleares ou biológicas. Não tem evidência que ele criou uma aliança com Saddam Hussein. A internet livre é uma arma para o povo usar contra facções poderosas. Facções poderosas não precisam do internet, nunca precisava do internet para espalhar mentiras bem destrutivas. Nós temos aqui uma pergunta de um espectador nosso, Glenn, do Gustavo Cardoso. Glenn leu o inquérito que corre no STF? Se não leu, como se acha no direito de apontar? Bom, a pergunta era essa, mas acho que ele respondeu o que eu queria, mas em outro lugar. Enfim, o que eu queria tirar daí também, essa parte o pessoal sempre fala, né? Fake news não é um negócio novo. Fake news a Globo fazia, né? O pessoal fala isso. Então, aí tem gente que vai falar, não, mas você tá forçando a barra e tal, mas sabemos que a Globo fazia, né? A Globo apoiou o golpe e tal, e mentira atrás de mentira também. O cara cita acho que é o corintiano de novo, cita lá o caso da escola básica, destruíram a família dona com uma notícia que não funcionava. E, enfim, desse trecho era isso que eu queria colocar. Eu queria ver se eu achava realmente o que ele fala do extremo do que ele acha. Ele afirma, tá? Acho que eu já vou até cortar, mas eu vou dar mais uma olhada. Ele afirma que ninguém acredita em liberdade de expressão extrema, tá? Depois eu coloco um minuto que ele falou isso, quando eu procurar com calma e tal. Assim, basicamente ele fala isso, não preciso alterar nada, ele fala isso, ninguém acredita. Então,
Daí o exemplo que ele dá, ele fala, se eu tenho um relógio de ouro, um relógio de plástico aqui pintado, né, de dourado, e falo, eu tenho um relógio de ouro aqui na internet, vou vender por 50 mil reais, isso não é liberdade de expressão, é fraude, né? Então, no fundo, o que ele fala é que a lei define isso, né? É a lei que vai definir isso quando você está cometendo crimes. Enfim, eu achei isso deixa mais ambíguo, não tem como sair, né? Essa discussão é ambígua. Isso deixa um pouco ambíguo porque cada país tem uma lei, então a liberdade de expressão é meio que alterada conforme cada lei. Então o que eu vejo que ele é contra as leis especificamente contra a liberdade de expressão, né? E aí ele fala um pouquinho mais para frente, o que ele vê é nas expressões, na liberdade de expressão política, de opiniões políticas, isso tem que ser totalmente livre, tá? É isso que ele coloca. Isso bate um pouco com o PCO. O outro exemplo que ele dá é de crime também, mas enfim, isso era de calúnia, porque aí um pouco difere um pouquinho da opinião do PCO. E ele fala, se eu venho aqui e falo, não sei quem é pedófilo e tal, isso também não é liberdade de expressão, tá? Então deixa isso bem claro. Isso aí é calúnia, né? Então ele está falando da lei brasileira, e aí tem as medidas cabíveis legais, né, contra a calúnia. O PCO vai um pouco além, tá, disso. Eu acho que o PCO é mais extremo do que o Glenn, o que é compreensível, porque o Glenn, ele não é comunista, não é nada disso, tá? Ele é na prática aí, ele é um liberal, né, de esquerda, enfim. E é esperado, tá? Então, calúnia, por exemplo, o PCO, ele reconhece que tem a lei e tal, né? Mas ele é contra a lei, até onde eu vi, né, nas opiniões do Rui. E que, assim, isso tem que ser no nível, essa tem que ser uma discussão entre as pessoas, uma discussão onde você vai lá e refuta, não tem que ter processo, não sei o quê. Só que a gente está dentro do capitalismo, então não sei até onde isso é válido, porque você pode ter alguém que tem um poder gigantesco te difamando, né, em várias mídias, e aí, como isso aqui não é uma sociedade igualitária, não é um socialismo, você pode ser massacrado sem ter chance de reagir, né? Então você tem que levar isso em conta. A lei te protegeria? Talvez, assim, é muito mais provável que o cara seja rico, que compre o juiz ou tenha alguma influência e você se ferre do mesmo jeito, mas em teoria a lei te defende contra isso. Então, dentro da sociedade capitalista é um assunto complexo, e até entendo o pessoal justamente não apoiar leis assim, porque ela pode se voltar contra o proletariado. E aí a gente vai para a segunda parte do vídeo. Então eu vou ver se eu consigo pausar aqui e ir para a segunda parte do vídeo sem precisar dividir em dois vídeos mesmo. Vamos ver se consigo. Bom, acho que consegui. Então vamos lá para a segunda parte do vídeo aqui. Então eu vou discutir a liberdade de expressão ali vista pelo PCO, e daí eu vou direto na fonte, que é assim, o PCO, como a gente já colocou várias vezes aqui no canal, né? O PCO é um partido trotskista, tá? Então é um partido comunista, socialista, que segue a linha aí de Trotsky. Então a principal diferença de outras linhas comunistas, marxistas, socialistas, é que o Trotsky era inimigo do Stalin, né? E aí o principal, para mim, o principal foco aí na teoria mesmo, na divergência teórica, é o negócio do Bukharin e do Stalin, do socialismo em uma só nação, né? E que vai contra o internacionalismo de Lenin, Trotsky e Marx, tá? Que a revolução tem que ser global, então tem que continuar na luta pela revolução global, ou o socialismo falha, né? Como de certa maneira aconteceu, né?
Você poderia até falar, não, o stalinismo era um Estado socialista até o final, mas tudo bem, mesmo se acreditar nisso, caiu, certo? E aí a gente tem hoje a China, que não é socialista, o Partido Comunista está lá no poder, é um capitalismo muito louco, muito orientado, regulado, controlado, mas ainda assim é um capitalismo. Se eles realmente pretendem fazer uma transição para o socialismo, ninguém sabe, em 50 anos, sei lá o que tem aí, ninguém sabe se isso vai acontecer mesmo. Isso seria possível, se aconteceria, mas por enquanto o que a gente pode dizer é que não tem, né, país socialista. E aí você vai poder pegar algumas coisas minúsculas ali, vai Cuba e Coreia do Norte para discutir se deu, se não deu. E assim, não deu, né, cara? Não deu. Cuba, para começo, nem foi, né? No começo não foi, era uma revolução contra o regime ditatorial do Fulgêncio Batista. O Fidel não era comunista, socialista. Ela pende para o lado da União Soviética e China depois, quando os Estados Unidos se nega, né, e se volta contra. E até falar de JFK, né, mas enfim, aí deixa para outro vídeo quando a gente tiver esses documentos aí liberados, mais analisados melhor, de um jeito melhor. É muito documento, né? Tem muita gente mexendo nisso. Então, dentro dessa esquerda trotskista, na academia você tem, né, bastante. O Humberto Mato, por exemplo, fala que são maioria os trotskistas na academia. Eu não sei, tá? Não posso afirmar isso assim. Que a gente tem trotskista, tem um ou outro, mas são maioria eu não sei, tá? Ele fala de um jeito como se o stalinismo tivesse morrido, mas não é bem assim, né, cara? O Breno Altman mesmo, ele é declaradamente stalinista. E aí a Soberana, o Jones Manuel, esses caras vêm com uma postura marxista-leninista. Como eu já disse antes, ficou com o nome leninista quem ficou no poder, que foi Stalin. Mas para mim, para se proclamar marxista-leninista de verdade, você tem que encerrar ali no Lenin. Não dá. Ele morreu e o socialismo em um só país não é de Lenin. Aí os stalinistas tentam puxar, falando que ele já atendia para isso, mas não cola, né? Enfim, essa diferenciação é para falar da liberdade de expressão, e ela é vital, essa diferença, né? Por quê? O Lenin era um crítico, né, da opressão, um defensor da liberdade de expressão enquanto estava ali no regime czarista. Mas quando você entra em guerra civil, ele vai cercear a imprensa burguesa, né? Porque está em guerra, então é uma arma na mão da burguesia. E aí o que deveria ser temporário, aí é muito importante, deveria ser temporário, o Stalin vai botar de vez, né, a supressão, vai levar adiante. E aí a gente entra na disputa de Stalin e Trotsky, e o Trotsky coloca isso em pauta. E aí você pode falar, mas também o Trotsky foi expulso, e aí é claro que ele vai contra o controle da imprensa stalinista e tal. Controverso, mas deveria ser temporário, né? Numa guerra. E depois aí vão inventar desculpa, tá sempre em pressão, então não dá, né? Então eu quero ir diretamente na fonte. Tem um texto bem curto aqui que eu vou tentar resumir já, que ele é muito curto, que é uma das fontes, tá? Tem várias fontes de Trotsky discutindo a liberdade de expressão. Eu peguei um site, acho que da ISR aqui, que eu achei, e a gente tem a bibliografia deles, indica onde o Trotsky discute isso, pelo menos no que eles usam, né? Que é esse que eu peguei para ver, o Freedom of the Press and the Working Class, de 1938, tá? Já tinha sido expulso da União Soviética. E aí tem mais alguns do Trotsky, eles usam vários, tá? Mas do Trotsky eu estou colocando porque é a fonte do PCO. Então tem esse daqui, Their Morals and Ours, de 1938 também. Isso daqui eu não entrei, mas
certamente vou abordar futuramente, porque me interessa discutir moral de novo. Como eu disse no último vídeo, eu estou lendo um livro Between Red and White, onde ele está falando principalmente da Geórgia na Guerra Civil. E aí ele tem um trecho lá que ele fala sobre moral, tá? E aí é interessante porque essa discussão moral ela não aparece muito no marxismo, né? E vai chegar nos youtubers de hoje, nos web comunistas, vai aparecer menos ainda. Quando aparece, a gente tem lá, por exemplo, Daniel Cidade, que é muito baseado em Foucault e Nietzsche para falar de moral, uma nova moral, não sei o que. Por outro lado aí, que vai falar de moral, mas não vai se aprofundar, justamente porque ele quer desenvolver o Pedro Ivo. Ele vai em outra linha, ele dá a entender que ele vai numa linha existencialista, de Sartre, e vai desenvolver em cima disso, não vai ficar ali, né? Ele fala que pretende escrever sobre isso, então é interessante, né? Pouca gente vai discutir moral, até onde eu vi, e é algo que eu tenho interesse, porque é complicado, discutir moral é complicado. E aí nesse livro Between Red and White, o meu entendimento, o Trotsky é um pré-Foucault já, ele meio que pega ali no Nietzsche, tá? Tem algumas, não vai ser Nietzsche, claro, Nietzsche pra mim continua sendo um escroto, mas tem alguma semelhança. Enfim, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então eu nem entrei nesse texto porque um dia eu quero fazer e eu vou pegar essa discussão e eu vou pegar esse livro, provavelmente ele vai abordar liberdade de expressão, mas o principal, pelo título, eu quero pegar justamente isso aqui, porque ele fala isso no livro que eu tô lendo, que ele tá na real xingando o Kautsky e a galera ali, a senhora Snowden, que é uma socialista britânica, se não me engano, e mais um brother lá, os caras da Segunda Internacional, tá? Que eram PT da vida, né? Era assim, era social-democracia, eram revisionistas do Marx e achavam que davam para fazer sem revolução a transição para o socialismo. E aí ele tá batendo nessa galera e um deles é cristão, provavelmente, não sei se é Snowden ou outro, e acho que o Kautsky também é cristão, e aí ele vai bater com a moral cristã, né? Porque a galera tá muito hipócrita lá, falando sobre a Geórgia, ele vai lá e bate a nossa moral, e é isso aí, nossa moral não é essa. E daí esse título, acho que ele leva adiante aquela discussão lá, então acho que vai ser interessante. E esse Why Marxists Oppose Individual Terrorism, que é interessante também, mas aí seria outra discussão. Ele deve abordar a liberdade de expressão aí, mas eu não entrei porque também pode ser uma discussão futura interessante, que é o que o Pedro Ivo chama de brabismo cultural, estaria relacionado, e talvez até blanquismo, né? Que é outro termo de um revolucionário que acreditava que um grupo de elite podia derrubar o governo e implantar o socialismo. Isso é combatido, eu acho que até por Marx, acho que é da época do Marx, tá? Não é o que o marxismo apoia. Então vamos ao texto aqui, eu vou ver se eu consigo resumir, traduzir e resumir ao mesmo tempo. Então o que está acontecendo aqui, né? Estava acontecendo no México em 37, 38 ali, que era onde Trotsky estava antes de morrer pelo assassino de Stalin lá, né? Com a picareta e tal, que os stalinistas adoram fazer piadinha, né? O Pedro Ivo até condenou, falou, é escroto fazer isso. Também acho escroto. Acho que se fosse inverso, até conseguissem matar o Stalin com a picareta, um grupinho pequeno e tal, eu acharia escroto fazer piada também, não acho, mas enfim, não é uma coisa importante. Então está tendo uma campanha aqui contra a imprensa reacionária que estava se desenvolvendo no México. Então a campanha era dirigida pelo CTM, a Confederação de Trabalhadores Mexicanos. Veja bem, isso aqui embasa, eu achei a fonte de embasamento do PCO, com certeza esse texto é um dos principais, tá? Embasa todo o discurso do Rui Costa Pimenta sobre liberdade de expressão. Então está sendo direcionada pelos líderes da CTM, ou mais precisamente pelo senhor Lombardo Toledano pessoalmente.
O objetivo é impelir, não seria constranger a imprensa reacionária, ou submetendo ela a uma censura, ou banindo a imprensa reacionária completamente, né? E aí, aqui, né? Porque primeiro que o PSTU sofre esse tipo de coisa pelo Alexandre de Moraes, e quando o Alexandre de Moraes vai lá fechar todos os blogs de direita, tal, bolsonaristas, o pessoal vai falar contra, porque é princípio e porque está embasado nisso daqui, né? Fica mais claro agora porque que o pessoal faz o que faz. Então os sindicatos, né, entraram em um caminho de guerra. Decididamente democratas incuráveis, corrompidos por suas experiências com uma Moscou completamente stalinizada, encabeçados por amigos do GPU, eu não sei o que é GPU. Eles entraram nessa campanha, então vou tentar resumir. Essa campanha que, aí o Trotsky falando que só pode ser descrita como suicida, tá? Então é para ver aí a opinião do Trotsky sobre isso. E o interessante é que eu sempre quis que o pessoal se aprofundasse nisso, porque eu queria saber sobre o estado do proletariado, né? E aí o Trotsky vai entrar nisso. O pessoal não entra, né? Como eu disse, não sei exatamente o motivo do pessoal do ruim não aprofundar isso, né? Essa discussão. Pode ser que tenha algo a ver com o que o Pedro fala, mas talvez não. Talvez seja só que eles deixam para um momento específico. Enfim, aqui entra, tá? Mesmo sendo o texto curtíssimo. Então, ele continua aqui, o Trotsky. A teoria, bem como a experiência histórica, elas testemunham que qualquer restrição à democracia na sociedade burguesa, ela é eventualmente direcionada contra o proletariado. Isso aqui o pessoal fala o tempo todo, tá? Assim como as taxas eventualmente vão cair nos ombros do proletariado. A democracia burguesa é utilizável pelo proletariado somente enquanto ela abre caminho para o desenvolvimento da luta de classes, tá? Consequentemente, quaisquer líderes de trabalhadores que armam o Estado burguês, especialmente no controle da opinião pública em geral e da imprensa em particular, é um traidor. O pessoal fala isso o tempo todo. Então eu achei a fonte do pessoal, né? Porque você está empoderando um Estado burguês, né? Que ele fala who arms the bourgeois state aqui. Em última análise, a acentuação da luta de classes irá forçar a burguesia de todo o espectro, né, a concluir um pacto, aceitar uma legislação especial. O pacto, aceitar uma legislação especial e qualquer medidas restritivas e medidas de censura democrática, entre aspas, contra a classe trabalhadora. Aqueles que ainda não perceberam isso deveriam sair dos rankings da classe trabalhadora, né? O que ele está falando é o que o pessoal fala o tempo todo, de que isso vai se voltar contra o trabalhador, né? Cedo ou tarde. Mas algumas vezes vão falar contra, né, certos amigos da União Soviética. A ditadura do proletariado é obrigada a partir para medidas excepcionais, especialmente contra
a imprensa reacionária. Contra isso, nós respondemos: primeiro, essa objeção ela equaliza um Estado dos trabalhadores com um Estado burguês, que é justamente o que o Breno Altman colocou ali no começo, né? Ali no começo que ele falou precisaria de medidas excepcionais porque o golpe de Estado é uma tentativa excepcional. É justamente o que o Trotsky está falando. Então, se ele falasse, né, no Stalin fazer isso, e se você considerasse o Estado de Stalin ali um Estado operário, quando você fala isso no Brasil, você está equalizando um Estado burguês com um Estado operário. Embora o México seja um país semicolonial, ele é ao mesmo tempo um Estado burguês. Definitivamente não é um Estado dos trabalhadores. Mas mesmo do ponto de vista dos interesses da ditadura do proletariado, a interdição ou censura de jornais burgueses não é ao todo uma matéria do programa ou do princípio, nem uma situação ideal. Ele vai aprofundar aqui nessa parte. Uma vez vitorioso, o proletariado poderia achar a si mesmo forçado por um período de tempo a tomar medidas contra a burguesia. Se a burguesia adota uma atitude de revolta aberta contra o Estado dos trabalhadores. Neste caso, as restrições da liberdade de imprensa vão de mão dadas com outras medidas usadas em preparação para uma guerra civil. E aqui uma dúvida que eu tinha, né, vai se esclarecendo, uma dúvida que, como eu disse, o pessoal não entra, o que o Trotsky acha, ela vai se esclarecendo aí. E era o que eu esperava, pelo menos na parte da guerra civil, né? Na guerra civil é esperado, e foi o que aconteceu, né? Como eu falei ali sobre o que o Lenin faz, você entra em guerra e começa a tomar as preparações, fazer os preparativos para a guerra civil ali, né? Você está entrando em guerra, e aí você vai ter umas medidas contra a burguesia, que é seu inimigo, né? Que está pretendendo tomar o poder de volta. Então era esperado isso, um cerceamento do direito de imprensa, da liberdade de expressão no meio de uma guerra civil, que o Trotsky apoia. Mas continuando aqui para ver o argumento completo. Quando forçado a usar artilharia e aviação contra o inimigo, nós vamos, obviamente, não tolerar este mesmo inimigo mantendo os seus centros de informação e propaganda dentro do campo do proletariado armado. De qualquer maneira, mesmo nesse caso, e aí é o que a gente entra, né? O Trotsky seria assim, falaria isso daqui que ele vai falar, se ao invés do Stalin conseguir vencer, né, as votações dentro do partido e assumir o poder, ele vencesse, ele falaria isso? Não sabemos, não queremos saber, porque não podemos falar com mortes, não podemos olhar com uma lupa mágica realidades alternativas, certo? Mas talvez sim, talvez não, né? Eu tendo a crer que sim, tá? Eu tendo a crer. Eu acho que o Pedro Ivo segue nessa linha também, e ele fala que o Trotsky, na verdade, na opinião dele, ele não gosta de usar esse C, né? C não existe, mas eu acho que ele em alguns argumentos deu a entender que o Trotsky ia destruir tudo muito mais rápido, né? Por tentar forçar a revolução. Então, se a gente segue a linha do Pedro Ivo, que ele tentaria fazer a revolução global, eu acho que ele seguiria esse princípio sim, tá? Então, continuando aqui, que era o que eu estava falando, mesmo nesse caso, se as medidas excepcionais são prolongadas
por muito tempo, criaram uma situação permanente. Então elas carregam o perigo de sair de controle, dando um monopólio político à burocracia de trabalhadores, se tornando a fonte de sua degeneração. Isso aqui é Trotsky puro, né? É o que ele fala da União Soviética e de Stalin, tá? Então, todo o argumento é esperado que os stalinistas vão contra a liberdade de expressão colocada da maneira que o Trotsky coloca, e até a do Glenn, tá? É muito esperado que os stalinistas façam isso, justificado, e eu entendo completamente. De novo, os marxistas-leninistas, não sei, tá? Para mim, o Lenin seguia uma linha parecida com o do Trotsky, de que isso é justificável no meio da Guerra Civil. Novamente, o Lenin também era internacionalista e também tinha uma tendência, por mais que você começasse a ver que a revolução estava dando errado, Alemanha, Bulgária, etc. Assim como o Lenin fala lá no discurso da Suíça, né, tá falando que ele não esperava ver a revolução no tempo de vida dele, eu creio que ele continuaria, mesmo não esperando que a revolução fosse dar certo. E aí eles tinham mudado de opinião, achavam que ia dar a revolução global, ia acontecer, né? Naquele período, justamente por causa da Rússia, eles mudaram essa opinião. Eu tendo a acreditar que ele seguiria uma linha trotskista também, né? Uma linha leninista, uma linha marxista, tá? Então vamos lá. Que ele fala aqui da degeneração. Isso aqui já respondeu muita coisa, tá? Eu vou terminar só pra gente concluir o argumento. Nós temos diante de nós um exemplo vivo de uma dinâmica assim, com uma supressão odiosa da liberdade de expressão e da imprensa na União Soviética. E isso não tem nada a ver com os interesses da ditadura do proletariado, ao contrário, isso ajuda a proteger os interesses de uma nova casta no poder contra os ataques de camponeses e trabalhadores de oposição. Esta burocracia bonapartista, altamente bonapartista de Moscou é atualmente usado pelo Mr. Lombardo Toledano e companhia, que confundem as suas carreiras pessoais com os interesses do socialismo. Pegou pesado aí com o Toledano, praticamente chamou ele de Stalin. As tarefas reais de um Estado dos trabalhadores não consistem em policiar a opinião pública, mas em libertar esta opinião do jugo do capital. Isto pode somente ser feito ao se colocar os meios de produção, que incluem a produção da informação, nas mãos da sociedade inteira, tá? Isso aqui, assim, é muito previsível, né? É o que o Trotsky pensa, enfim, é todo o discurso comunista, né? Esse é o discurso comunista, né? Ele está sendo aqui comunista, socialista, tá? Não tem nada demais nisso daqui, mas é assim, essa discussão sempre entra, principalmente no Brasil, né? Principalmente porque você pensa, pô, mas a gente está muito longe disso, cara. E aí, o que a gente faz no meio do caminho? É uma discussão que o Pedro coloca muito, né, no canal dele, e assim, a centro-esquerda sempre coloca, tá? Como eu disse, boa parte da centro-esquerda sabe da verdade, sabe que o imperialismo ferra a gente e que o capitalismo ferra a gente. E aí o que boa parte enxerga é que não tem como derrubar o capitalismo e que tem que tentar alterar por dentro. E é por isso que aí
essa fala do Trotsky fica problemática para essa galera, porque tá, cara, e como é que a gente faz isso, né? Seria a pergunta desses caras. E assim, não tem jeito, tem coisa que no capitalismo, como eu disse, a gente só consegue ir derrubando mesmo. Pode ir lutando no meio do caminho, claro, devemos procurar melhoria, até votar no Lula, sou a favor, vota. Mas não adianta ter ilusões, tá? Uma vez que este passo essencial em direção ao socialismo seja tomado, todas as correntes de opinião que não pegarem armas contra a ditadura do proletariado deveriam ser permitidas a se expressar livremente, tá? Essa era uma das dúvidas, né, que eu tinha sobre a opinião do Trotsky, de comunistas que seguem uma linha bem marxista sobre a liberdade de expressão dentro de um estado dos trabalhadores, né? E aí é bom pegar essa frase, a gente presta atenção aqui. Ela se assemelha a uma liberdade de expressão extrema, se assemelha, tá? Mas é bom levar em conta isso aqui, ó. Todas as correntes de opinião que não pegarem em armas contra a ditadura do proletariado, tá? Então, não é uma liberdade de expressão completamente restrita, tá? Poderia trabalhar melhor isso? Poderia. Então, pra gente... E aí? Mas o quanto que a gente tem que restringir, de quem? Só esses caras que pegarem arma mesmo, ou quem tá querendo derrubar agora? Como é que é isso, tá? É o dever do Estado dos trabalhadores colocar em suas mãos, de acordo com sua importância numérica, os meios técnicos necessários para isso. As imprensas, né, papel e os meios de transporte. Uma das principais causas da degeneração da máquina do Estado é a monopolização da imprensa pela burocracia stalinista, o que arrisca transformar todos os ganhos da Revolução de Outubro em uma pilha de ruínas. Nessa época que o Trotsky continuava com a crítica, assim, ele reconhecia que tinha, e aí vem um conceito, né, que vem dentro do trotskismo, de chamar a União Soviética de um Estado operário degenerado, em degeneração, tá? É em degeneração. Então era um Estado operário, sim, tá? É uma ditadura do proletariado. Os marxistas-leninistas falam que os trotskistas não consideram as experiências revolucionárias, né? E falam, por exemplo, que não reconhece a União Soviética. E reconhece a União Soviética, tá? E só que como um Estado dos trabalhadores, só que ela está em degeneração. Ela está num caminho de degeneração já, mas é sim um Estado operário, a União Soviética. E com Stalin lá é tudo, mas caminhando para a degeneração. Então vamos lá. A Revolução de Outubro, né? Se nós temos que procurar por exemplos da influência nefasta do Comintern nos movimentos trabalhadores de vários países, a campanha atual liderada por Lombardo Toledano poderia ser classificada como uma das piores. Essencialmente, Toledano e seus companheiros de doutrinação tentam introduzir no sistema democrático burguês métodos e meios os quais, sob certas circunstâncias, podem ser inevitáveis debaixo de uma ditadura do proletariado. Mais ainda, eles não de fato emprestam esses métodos da ditadura do proletariado, mas de seus usurpadores bonapartistas. Em outras palavras,
eles infeccionam uma democracia burguesa já doente com o vírus de uma burocracia decadente, né? Na prática ele está falando que eles estão lá pegando o stalinismo, enfiando dentro da democracia, tipo a democracia burguesa já é uma caca, eles estão pegando um estado em degeneração e as suas políticas e tentando enfiar dentro da democracia. Coisa boa não pode dar dentro dessa linha de argumento. A democracia anêmica do México está encarando um perigo constante, mortal e diário de duas direções. Primeiro, do imperialismo estrangeiro e segundo, dos agentes de reação no interior do país que controlam um volume enorme de publicações. Mas somente aqueles cegos ou na prática burros, eu coloco assim um pouco mais, poderiam pensar que os trabalhadores e camponeses poderiam estar livres de ideias reacionárias ao banir a imprensa reacionária. De fato, é somente uma grande liberdade de expressão que pode criar condições favoráveis para o avanço do movimento revolucionário na classe trabalhadora. Então é por isso que o Trotsky está aqui defendendo uma liberdade de expressão a maior possível, ó, the greatest freedom of expression, tá? Isso aqui é o suco do PCO falando, né? Então, e aí, cara, isso traz um probleminha, né? Eu deveria fazer um outro vídeo à parte. O probleminha é o PSTU e até outras correntes aqui, né? Assim, o pessoal denuncia o tempo todo, então ele entra de cabeça nisso. Mas o PSTU, ou ele, quando não tá meio sem falar nada, porque é muito comum o PSTU não entra no assunto de liberdade de expressão com frequência. Eu vejo nessas bagunças, nessas brigas aí, né, de bolsonaristas, não sei o que, Moraes e não sei o que lá. Além de não entrar, tem umas opiniões problemáticas aí. E aí a gente entra na discussão do morenismo, né? Eu estava vendo toda a divisão do trotskismo e eu até fiquei pensando, será que o pessoal é pablista, né? Porque o maior racha ali no trotskismo vem do Pablo, né? Do pablismo, que acha que poderia se lutar dentro do stalinismo para puxar o stalinismo para fora ali do stalinismo, para puxar ele de volta para o marxismo, tá? Para puxar ele de volta para o internacionalismo, enfim, para o trotskismo, para o leninismo, tá? O pablismo vai nessa direção. Eu vejo o PCO fazer isso no PT, né? Eu vejo o Pedro Ivo defender isso, né? E o Pedro Ivo não é trotskista. Então é um alinhamento de certa forma marxista, só que não é explícito, e daí porque teve esse racha, né? Mas o pablismo ele é meio extremo, tanto que depois ele acaba, na verdade, sumindo, né? Então, e o pessoal não é declaradamente pablista e ele não é tão extremo como o pablismo, né? Ele defende manter a luta e até tentar puxar, enquanto o pablismo defendia às vezes sem entrar de vez nos partidos stalinistas e tentar lá de dentro, né? Era meio extremo o pablismo, tanto que ele não foi para frente. Mas não dá para chamar de pablista, mas enfim, é uma das correntes que vai contra o morenismo, né? E o morenismo ele surge ali indo contra o pablismo, e aí surgem outras correntes, né? Tem um americano, eu esqueci os nomes, mas enfim, ao ir nessa direção o morenismo para combater o pablismo, ele vai ficando mais extremo para combater o pablismo. E aí eu acho que ele meio que sai um pouco do Trotsky, tá? Isso daqui eu acho que é um exemplo. Isso aqui é uma coisa que o morenismo não vai muito, que é nessa linha do Trotsky, que o Trotsky segue, tá? Enfim, eu
deveria fazer um vídeo à parte sobre isso, mas enfim, vou ter que me aprofundar para fazer um vídeo à parte sobre isso, que é sobre a fração trotskista, as frações, né, são muitas, que é um pablismo, um morenismo, né, o que acontece com a Quarta Internacional. Ela se divide, tá? E aí você começa a ter internacionais separadas, mini internacionais, e uma delas meio que acontece, a minha impressão, eu vou ter que me aprofundar de verdade para não falar besteira, então eu posso estar falando alguma outra besteira, mas uma dessas frações, meio que acontece o que aconteceu com a Segunda Internacional contra a Terceira, ela meio que recua e começa a virar um negócio meio social-democrata, quase, tá? Um dia eu faço um vídeo, eu vou ler mais, eu posso entrar nisso. Mas enfim, eu tinha que colocar isso porque, como eu estava falando lá atrás, a gente só tem 2 partidos trotskistas, partidos mesmo, né? Você tem o POR, que não é um partido, e aí você tem a divisão do POR agora, teve um racha recente, né? Até um camarada aí, nosso, que ajudou muito a Márcia aí, ele no racha, ele saiu do POR e foi para esse outro grupo. Vou até procurar que eu não decoro, ficou um nome muito grande. Eu tô até com o jornalzinho deles, o Internacionalista aqui, que é o... Cadê o nome? É algo parecido com o POR, mas mais comprido. Eu teria que ver. Teria que... PPRI. Tá? Partido Proletário Revolucionário Internacionalista. Com o símbolo da Quarta Internacional nele. Eu estava vendo que eles foram influenciados por um argentino, tá? Que estava nesse racha aí, nesses rachas. Mas eles não seguem a risca. Esse argentino até vai para uma linha meio extrema, começa... Não sei se inclui UFO, não sei se é a linha que inclui UFO. Tá cheio de doidão no trotskismo, tá? Tem um que eu quero entrar para ler, tem uma linha que é meio cristã, tem outra que vai para alienígenas, enfim. Eu entrei no site, cara, eu fiquei triste, eu entrei no site que é tipo o herdeiro mais clássico do trotskismo, um site em inglês. E eu fiquei meio triste, o site inteiro em linguagem neutra, assim. E aí entra em pauta o ecossocialismo, e vira uma pauta muito importante, uma pauta muito pesada, muito grande. Praticamente o wokeness entra em uma pauta gigante nessas coisas. E eu falei, cara, será que Trotsky iria nessa linha, né? Porque o mundo muda, mas será que ele iria? Eu não sei. O pessoal ia falar que não, mas enfim. E enfim, a gente está no fim do texto, mas eu queria abordar isso porque não sei se eu vou conseguir fazer um outro texto falando sobre isso. Essas divergências, então a gente tem 2 partidos trotskistas e tem esses outros que são partidos, mas não são partidos reconhecidos pelo TSE, não tem assinatura, eles nem querem disputar eleições e tal. E são muitas diferenças entre eles. E nesse texto aqui eu noto que o PCO seguiu mais na linha do Trotsky do que o PSTU, e esses outros 2, por exemplo, eu não sei, porque eu não conheço o suficiente para falar, tá? Então vamos lá. É essencial se engajar em uma batalha incessante contra a imprensa reacionária, mas os trabalhadores não podem deixar a tarefa que eles têm que cumprir eles mesmos, através de suas próprias organizações e sua própria imprensa, para o punho repressivo do Estado burguês, né? Isso aqui é PCO puro. PCO puro. Por isso que eu falo, né? Então, cara, tem que respeitar mais o Rui Costa Pimenta, viu? Às vezes ele parece o doidinho do pão. Ele parece que, por exemplo, às vezes eu vou mais na linha do Pedro Ivo de pegar ele e colocar, e o Pedro Ivo fala certas coisas com muita razão, dele ser cínico, né? Nisso eu ainda acho que ele tem razão, sim,
mas tem que respeitar mais o Rui Costa Pimenta, porque ele realmente está muito mais próximo do trotskismo do que algumas outras posições por aí. Isso leva a eu ter que falar sobre outra coisa que eu teria que fazer um vídeo, eu tenho que me aprofundar, que é o conceito de imperialismo, né? Que o PCO é radicalmente contra o PSTU nisso, e aí a gente tem o Gustavo Machado lá falando coisas com embasamento lá, e eu teria que ler muito mais para poder fazer um vídeo à parte sobre isso. Enfim, mas o que eu estou vendo aqui, esse texto aqui é PCO puro, o PCO está completamente grudado no Trotsky, nisso daqui. Então, continuando, que é o que o pessoal faz, o pessoal fica lá combatendo. E assim, o pessoal poderia também, né, é que ele engajou tanto, e aí pode ser uma crítica ao PCO, ele engajou tanto na luta pela liberdade de expressão, que ele não, ele deixa até o combate aos, mas nem tanto, né, eu ia falar, ele deixa até em segundo plano o combate à imprensa reacionária, mas não, é que eles focam na imprensa reacionária rica de verdade, então eles batem sim, batem muito, mas por exemplo, a imprensa escrotonilda de blogs podríssimos de bolsonarismo, o PCO nem aborda, né, não luta contra. Talvez eles poderiam, né, abrir um espacinho para bater nesses caras também. E aí talvez o que o Pedro fale, né, que o pessoal busca um populismo e busca arrebatar todo mundo, talvez faça algum sentido de não bater nesses caras para tentar puxar quem lê esses caras pela lógica, pelo raciocínio lógico, né, combatendo o irracionalismo com a lógica do discurso trotskista, tá? Antes que Pedro Ivo pudesse falar que eu já vi que o PCO é irracional ao combater nesse momento o STF, no momento em que a extrema-direita está com muita força, mas dentro do racionalismo marxista e de Trotsky, pelo menos aqui encaixa completamente. Então não dá para falar que o PCO é irracional nisso daqui, não segue uma lógica racional dentro do trotskismo e por tabela dentro do marxismo, né, e do leninismo. Então, continuando aqui, isso aqui encaixa muito no Brasil. E de novo, teve um vídeo recente do Rui Costa Pimenta, e ele estava lendo uma carta de Trotsky também, e não era essa, e de novo era completamente encaixada na realidade brasileira. É impressionante. Então vamos lá, ó, onde eu parei aqui. Hoje o governo pode estar bem disposto em relação às organizações de trabalhadores. O pessoal tudo isso aqui, cara. Amanhã esse governo pode cair, e inevitavelmente vai cair nas mãos de elementos mais reacionários da burguesia. E aí é difícil não dar razão ao texto de Trotsky, eu não consigo. Neste caso, as leis existentes repressivas vão ser usadas contra os trabalhadores. Somente aventureiros que não pensam em nada além das necessidades do momento poderão cair, poderão falhar em se resguardar contra tamanho perigo. E aí eu tenho que, de novo, dar razão, né, pro PCO e pro Trotsky. Os caras têm uma linha de argumento que eu concordo. Você pode até não concordar, mas eu concordo. E é só ver, né? Vai cair. De novo, o PT vai perder a próxima eleição, provavelmente. E aí, dependendo do que defendem colocar lá, tipo, é a velha discussão da lei do terrorismo da Dilma, só ver o que estão fazendo com ela e tal, né? Enfim, é muito válido aqui. E é uma coisa muito interessante que essa última crítica que ele fala contra os aventureiros, né? E aí são aventureiros no sentido pejorativo, não no sentido dos heróis de Dungeons & Dragons. Muitas interrupções. Então vamos lá. Eu falei aqui que ia cair.
somente aventureiros, você tá falando, não é os aventureiros. E a crítica que ele faz aos aventureiros aqui, né, que não conseguem ver além do momento, é uma crítica que eu acho que vale para os capitalistas em geral, né, sempre é tudo a curto prazo, na visão de empresa e tal, é um negócio que não consegue ser a longo prazo. Para longo prazo mesmo, você precisa do Estado ali, e olhe lá, né, e olhe lá para ajudar os capitalistas. O caminho mais eficiente para lutar contra a imprensa burguesa é lutar pelo desenvolvimento da imprensa dos trabalhadores. Hoje em dia essa discussão, e aí, cara, o pessoal entrou nisso também, o pessoal é muito ligeiro nisso, porque assim, a gente tem aqueles partidos que eu sempre falei, eu boto às vezes em comentário, toda essa treta que a gente vê entre stalinista, trotskista, pseudo-leninista, partido e não sei o que a gente recentemente estourou muito mais, né? Gustavo Machado, Janis Manuel, Humberto Matos, toda essa treta não é nada novo, né? É que como agora é um entretenimento no YouTube, né? Então a única coisa de nova nisso é que está na forma de entretenimento também. Mas esses panfletos, né, de partido, essas tretas acadêmicas, tretas em congresso, né, às vezes em reunião, nas internacionais, é coisa que vem de longa data, né? É inevitável. E aí os novos panfletos que eu falo, né, às vezes eu comento em algum vídeo aqui, acolá, os novos panfletos são os vídeos de YouTube, né? E aí, assim, o PCO entrou de cabeça nisso aí. Eu acho que faltou pro PCO pegar alguém carismático lá dentro. O Rui Costa Pimenta até é controverso. Ele tem um certo carisma, né? Internamente lá dentro do partido, não sei, mas externamente na mídia ele tem algum carisma. Ele foi lá agora no Roda Solta lá, né? Então ele tem essa ideia também de entrar nos meios de direita para divulgar as ideias. Então os caras vão na Jovem Pan, eles conversam de boa com os caras, né? Breno Altman, os caras do 247, eles têm uma interação amistosa. Eles só não têm uma interação amistosa quando tem um embate muito forte, quando tem um ataque, assim, sei lá, tipo aquele cara, o Rovar, esse tipo de coisa. Aquele Zambard lá do Oxford, que falou que o Glenn era de extrema direita, esses caras aí. Mas, então pode dizer que ele tem certo carisma, mas ele tem certa idade, então, embora ele esteja aberto, né, à internet e tal, assim como o Urix, né, e o próprio Breno, acho que o Breno, ele tem um jogo de cintura um pouco maior do que esses outros caras mais velhos que estão na internet. E eu acho que falta pegar um moleque mais carismático mesmo do PCO e jogar nessa briga aí também. É importante em termos panfletários, eu acho que é importante. O PCO entendeu bem, mas falta de, além do presidente, e aí vem as acusações de seita, né, de tipo todo mundo só obedece o Rui e tal. Acho que falta o PCO lançar mais uns caras, tipo um Gustavo Machado deles mesmo, né? E aí talvez tem uma limitação de quadros, não sei, tá? Mas tem gente fera lá, tá? Eu sei que tem um geógrafo colunista lá, né? Aí não sei se ele tem o cacoete para entrar eu certamente não tenho, né? Isso aqui é um vlog e eu, aliás, nem sou praticamente do PCO, mas talvez alguém com cacoete, um cara com uma postura mais, né? Uma postura mais de mídia visual para entrar. E, assim, o filho do Rui poderia ser, não sei, tá? Talvez se desenvolvesse mais um pouco. Eles têm um podcast lá. Eu acho que falta ainda pegar a experiência, talvez, né? Tinha o Vasco,
tem o outro rapaz branquelinho lá, esqueci o nome. Tem um moleque que é meio efeminado que tá com a camisa Metallica. Mas enfim, né? Tem uns programas do PCO que a gente vê que o pessoal não tem cacuete pra falar, né? Então, você vê aqueles jornais com a molecada rodando o jornal, eles passam a impressão de ser piores do que os jornais da USP, por exemplo, né? Da ECA lá, bem pior. Então, uma aparência de amadorismo muito grande, né? De falta mesmo de poder de transmissão, né? Mas o PCO em geral, e o Rui, ele entendeu muito bem e entrou nessa. O PSTU, ele demora um pouco, né? Ele depende do Gustavo Machado. Eu acho que é mais uma coisa individual do Gustavo entrar nessa. E ele entra muito bem, tá? Eu acho que ele entra muito bem. Ele é um dos melhores ali, né? Essa dinâmica de comunicação. E aí você tem coisa nova, né? Da Soberana, que não é praticamente partido. E eu acho que falta, por exemplo, ao POR e o PPRI e outras organizações entrarem. Para mim, na minha opinião, quanto mais gente entrar e mais gente com boa capacidade de comunicação, melhor. Mesmo que tenha esses embates aí, esse quebra-pau, é importante, tá? É muito importante. Porque a extrema-direita está entrando em massa, e aí você tem esses caras aí com milhões de seguidores, né? Esse Nicolas Ferreira, esse Pavanato, esse bando de gente, cara, limitadíssima, com opiniões muito ruins sobre as coisas, né? Tem um amigo meu que a gente estava até conversando, que ele é conservador por causa de família, essa coisa toda, né? Eu falei, cara, olha o site do PCO. Ele tem um trecho do site do PCO que ele está falando até que o Engels, acho que era o Engels que estava discutindo, que na prática ele falava, ele estava rebatendo, acho que até citei, né? Citei em outro vídeo, rebatendo umas opiniões lá que o trabalhador normal poderia ficar estarrecido, e o Engels estava rebatendo, falando, cara, no final isso aqui vai no caminho do que é hoje, do que o comunismo levaria isso, não ia levar uma esbórnia, não levaria nada disso. E aí esse meu amigo, até falei, acho, respondeu, falou, mas quem pode ser, quem que vai ser levado a sério? Quem que vai ser levado a sério? Essa é uma questão que ele não refletiu muito bem, né? Para o pessoal de centro mesmo, nem os bolsonaristas, nem gente do PCO seria levado a sério. Então é meio irrelevante essa pergunta que ele fez. Enfim, né? Eu tô aqui no... Claro, jornais amarelos como É o Popular, não tenho ideia do que seja É o Popular, né? No México de 1938, eles não são capazes de assumir tal tarefa. Não sei o que eles... Será que quer dizer alguma coisa a ver com imprensa marrom, que é aquele, enfim, não vou encontro isso aqui. Tais jornais não têm lugar algum no meio da imprensa dos trabalhadores, a imprensa revolucionária, ou até mesmo entre a imprensa burguesa de boa reputação. É o Popular, agora vai ficar claro que é o Popular. É o Popular serve às ambições pessoais do senhor Toledano, quem ele mesmo de fato está a serviço da burocracia stalinista. Seus métodos, 2 pontos, né? Mentiras, calúnias, caças às bruxas, são os métodos à la Toledano. Seu papel não tem nem programa nem ideias. É evidente que um jornal desses nunca poderá soar de maneira ressonante à classe trabalhadora, nem os trazer ou ganhar sua opinião sobre a imprensa burguesa. Esse trecho é interessante porque ele remete aí, acho que tem uma ligação, né, com moral, né? Por isso que o outro texto lá chamado Moral vai abordar a imprensa de novo,
porque a moral é o que o Trotsky coloca lá naquele livro que eu estou falando, né? Acho que o principal ponto da moral trotskista, e do jeito que o Trotsky enxerga o marxismo, né, e até o leninismo, o Trotsky praticamente adere ao leninismo. Ali quando começa a Revolução, né, em 17, praticamente entra de cabeça no leninismo. Então, talvez converja, seja uma convergente com Lenin. Eu tenho que ler depois, procurar qual seria a moral de Lenin. Eu acho que o Ivo fala em alguns vídeos que ela não é uma moral explícita, é uma moral implícita por causa, né, de como se comporta todo o movimento, todas as ideias. Mas talvez tenha alguns hints em Lenin, eu não sei, vou procurar. E talvez eles sigam na linha de Trotsky, não sabemos, pode ser outra linha. Mas no trotskismo não é uma discussão a fundo, mas existe essa discussão sobre moral. E aí o ponto principal que eu achei das breves 3, 4 páginas que tem nesse livro falando sobre moral do Trotsky, o ponto principal é não mentir para a classe trabalhadora. Não mentir, esse é o ponto da moral. A moral do Trotsky, a moral sugerida para os trabalhadores, a moral sugerida para os regimes vindouros é não mentir para a classe trabalhadora. E mais, isso surge no livro que eu falei em uma época que o Stalin não estava no poder, tá? Eu devo conferir a data de lançamento daquele livro, tenho quase certeza que não, tá? Era o Lenin que era o presidente do partido bolchevique, e já era a opinião de Trotsky, então não dá para acusar que ele muda depois, tá? Que nem a gente poderia falar que está defendendo a liberdade de expressão porque o Stalin assumiu o poder. Nisso não, tá? A moral do Trotsky que ele sugere é essa, né? O ponto focal, pelo que eu entendi, o ponto focal é não mentir para a classe trabalhadora. E isso é Pedro Ivo puro, tá? Então, eu poderia falar, o Pedro Ivo não é stalinista, tá? Ou o partido dele é a UP, ou ele é leninista, mas enfim, isso aqui é um ponto de convergência gigantesco, embora os outros pontos talvez não vão na linha do Pedro Ivo, porque é o que eu falei, é uma moral que ele sugere que visa o trabalhador, visa o povo trabalhador. Então, ela rompe com esse negócio de perdão, de cristianismo, né? Então rompe com as ideias que são predominantes na burguesia, muitas vezes de maneira completamente hipócrita, mas são dominantes. Ele rompe com isso naquela ideia e dá para ver aqui que o ponto focal é esse, é não mentir para a classe trabalhadora, tá? É assim que você ganha a classe trabalhadora, é assim, e aí isso é muito Pedro Ivo, tá? Isso daqui é muito Pedro Ivo. E aí a gente chega na conclusão, né? Então nós chegamos na conclusão inevitável que a disputa entre a imprensa burguesa começa com a expulsão de líderes degenerados das organizações de trabalhadores e, em particular, da libertação da imprensa dos trabalhadores da tutelagem de Toledano e outros burgueses carreiristas. Cara, isso daqui é suco do PCO. Suco do PCO. Porque é o que o PCO fala do Fernando Henrique, né, que é um carreirista. Fala que os políticos pequenos burgueses são todos carreiristas, né? Então é extremamente complicado que saia algo de bom. E é daí também eu entendo mais por que os caras do PCO batem tanto no Ciro e batem de uma maneira moderada para cima no Haddad, né? Eu entendo um pouco melhor agora. Continuando então a conclusão, o proletariado mexicano precisa de uma imprensa honesta para expressar as suas necessidades, defender os seus interesses, alargar os seus horizontes e pavimentar o caminho para a Revolução Socialista no México. Isto é o que Clave pretende fazer. Não sei quem é Clave, tá? Não sei se é um jornal, se é uma pessoa, estou por fora, estou lendo só isso daqui. Então,
nós começamos ao declarar uma guerra contra as pretensões bonapartistas de Toledano. E nesse esforço nós esperamos o suporte o apoio de todos os trabalhadores avançados, tanto dos marxistas como dos democratas autênticos. É interessante isso aqui, hein? O Trotsky ele tenta aqui puxar sociais-democratas para a aba dele. É interessante isso daqui, né? A gente vê o Lenin e o Trotsky batendo muito no Kautsky, nos sociais-democratas, mas são porque eles estão sob ataque dos caras, né? Nesse livro específico que eu estou falando, os caras estão sendo assassinados pelos mencheviques, em que os sociais-democratas apoiam, né? O Kautsky e tal, estão apoiando a Geórgia e tal. Então é um outro momento. Aqui a gente vê o Trotsky chamando os sociais-democratas para ir junto com eles, os marxistas, né? Enfim, isso aqui encerra o vídeo. Então a discussão de liberdade de expressão, ela fica muito clara, né? Muito clara mesmo aqui, e ajudou eu até a concordar mais com o PCO. Pode ser ainda que o PCO às vezes descambe, tá? Não num jeito o PSTU costuma descambar para um lado, o PCO costuma descambar para o outro. Pode ser que tenha uma descambada, uma exagerada em uma coisa ou outra, mas o argumento do Trotsky me convenceu muito mais do que o do Rui Costa Pimenta, tá? E acho que até o Rui Costa Pimenta iria falar, bom, o Trotsky é muito superior do que eu, tá? Mesmo que digam que ele tem um ego inflado, não sei o que lá, assim como o Trotsky falava que o Lenin, depois de um certo tempo, ele chega e elogia muito o Lenin, bota o Lenin, né? Coloca várias virtudes do Lenin que ele não tem, coloca isso bem claro no livro da Revolução Russa. Certeza que o Rui Costa Pimenta ia colocar o Trotsky muito acima, assim. Realmente ele tem um poder de argumentação muito grande. Enfim, faz sentido, né? Para mim, pelo menos, essa defesa da liberdade de expressão. E aí tem aqueles pontos que eu coloquei, né? Os limites seriam aqueles que a sociedade decidisse assim, né? Os limites, e eles seriam mais fáceis de definir se o socialismo realmente se espalhasse, né? Dentro do capitalismo a gente tem muitas armadilhas, e quais lutas parciais a gente deveria, né, lutar. E aí até o PCO cita que algumas leis que eles acabam defendendo, eles citam algumas leis que eles falam é uma lei ruim, mas pelo menos essa lei, né? Então o PCO coloca alguns parênteses aí. Eu acho que é importante dentro da luta por liberdade de expressão colocar alguns parênteses. E aí coisas controversas como o Partido Nazista e tal, a gente tem uma posição muito clara do Rui Costa Pimenta, do Glenn Greenwald, né? O Glenn Greenwald, ele fala nessa entrevista, né, que ele se baseava nos advogados judeus lá que defenderam o direito de expressão dos nazistas dos Estados Unidos. Serão advogados judeus, já citei em outro vídeo. Enfim, é importante isso daqui para ver que a defesa da liberdade de expressão não é um negócio de doido, não é um negócio de maluco, de chapéu de alumínio, de chamar alienígena, embora tenha facção trotskista que entra nessa linha aí. Eu vou estudar um dia para ver o que eles falam. Não é coisa de maluco, tá? Então, só para colocar isso, né, falar, não é de maluco, é uma discussão, vale discutir. Só isso acho que já adianta muita coisa, né? Assim, acho importante isso. Acho que isso encerra nosso vídeo.